Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos, já entrando aí na quarta-feira para falarmos de Fortaleza 0, Bucaramanga 0, pela quinta rodada aí da fase de grupos da Libertadores. O Lion aí para mais de 40 mil torcedores, né, presentes no Castelão, não saiu do zero, perdeu muito gol. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca e na direção e trabalhos técnicos o nosso querido Alan Roberto. Você que está chegando aí, já deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Deixa a curtida, super importante. Compartilha aí nos grupos de torcedores do Fortaleza, né? Muita gente voltando do estádio, né? Chegando em casa. Alguns vão deixar para ver a versão gravada, né? Porque quarta-feira é dia de labuta para a grande maioria, mas para quem estiver com insônia, né, faz o convite aqui para chegar, para colar aqui nessa live que a gente começa a partir de agora. Bom, convido você também a se inscrever no canal, tá? Estamos muito perto aí de atingirmos a marca de 78 mil inscritos, né? 77,4 mil neste momento, né, aquele crescimento contínuo, né? A gente segue aí com praticamente uma centena de novos inscritos aqui no 45 minutos diariamente. Então, estamos crescendo muito, claro, graças a vocês que nos ajudam, seja assistindo aqui, compartilhando, se inscrevendo, comentando, enfim, deixando a curtida, o like. É super importante esse apoio de vocês para o YouTube entender, né, que os nossos conteúdos aqui do 45 minutos são conteúdos relevantes para a gente chegar a mais torcedores aqui do futebol nordestino. Também agradecer aos nossos parceiros, começando com o Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você quer se divertir, betnacional.bet.br. Lembrando que aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, você não vai ficar rico, só aquele troquinho do pão, ou aquele dinheiro que você tem para lazer na Bet Nacional. Também tem o Clube 45, a forma que vocês possuem de apoiar de forma direta esse canal. Você pode ir lá no apoia.se/podcast 45 e se juntar a uma turma boa, né? Que acreditam, que ajudam a financiar de fato esse projeto independente aí contra os conglomerados, né? A gente depende muito de vocês aí no Clube 45. Bom, é isso. Galera já chegando aqui no chat, né? Daqui a pouco a gente vai passar por ele, mas vou começar com você, obviamente, Thiago Minhoca. Boa noite, boa madrugada já. Um jogo onde o Fortaleza criou, né, mas diferentemente dos últimos dois jogos, né, onde fez 4 no Colo-Colo, 5 contra o Juventude, desta vez, né, os pés, né, dos atacantes do Fortaleza não estavam tão calibrados assim e a equipe perdeu ali pelo menos 5, 6 boas chances, né, de fazer pelo menos um gol no Bucaramanga. Não fez. Com esse empate, o Fortaleza até assume momentaneamente aí a liderança da chave, mas o Racing vai enfrentar ainda o Colo-Colo, né? Pode ultrapassar. E fato é que na última rodada, jogando lá na Argentina, o Fortaleza vai ter que trazer pontos para confirmar a sua classificação. Poderia ter encaminhado hoje, Thiago Minhoca. A efetividade do ataque pesou? É isso. Olá, Fábio, para quem está acompanhando também o nosso programa aqui, seja no ao vivo ou no gravado. Eu diria que Fortaleza... Não é que o Fortaleza jogou mal o jogo, mas eu acho que o Fortaleza não soube lidar com o jogo, lidar com a oportunidade, né? Eu lembro que eu estava aqui com você da última vez, e aí você usou o termo... Aliás, você tinha usado já no jogo do Colo-Colo da semana passada, né? Virou a chave, Minhoca, depois da goleada, né? Sempre esse mesmo assunto do Fortaleza. E eu tinha dito que o Fortaleza trouxe todos os seus boletos para pagar no dia. E aí, meu amigo, basta que você falte ali R$2 para pagar a conta, beleza, paga a conta, não vai estar completa a conta, mas vai correr juros, né? E foi isso que o Fortaleza colocou para essa situação. O Fortaleza colocou todos os jogos importantes para esse momento.
Então, quando o Fortaleza goleou o Colo-Colo na semana passada e goleou o Juventude, no sábado, eu falei, não acabou não, viu? Não tem essa de achar que as coisas agora estão resolvidas, não. Tem muita coisa aí a ainda ser paga por Fortaleza. E deixou de pagar a sua conta principal. Porque, assim, o empate que aconteceu hoje já garante o Fortaleza, no mínimo, nos playoffs da Sul-Americana. Mas vamos combinar que se o Fortaleza for para o playoff da Sul-Americana, né, o sentimento vai ser... Decepção, né? Porque nada como tenha se desenhado da maneira tão propícia para garantir essa classificação antecipada contra o concorrente direto. Porque aí, claro, a gente ainda vai analisar a questão da tabela, né, do outro jogo que vai acontecer ainda nessa rodada entre Racing e Colo-Colo, para ver o cenário que seria melhor para o Fortaleza. Mas o que o Fortaleza proporcionou hoje, Fábio, foi desperdício. Desperdício, e eu diria um termo melhor para explicar esse empate hoje. Displicência. Displicência, porque vou pegar uma fala do Tinga, que ele tinha dado ontem, né? Uma fala até que gerou uma certa repercussão nas mídias independentes, né? Ali falando mais do pessoal da mídia independente do Fortaleza, que quando o time está mal, é o pior time do mundo. Ele citando essas palavras, né? Que as pessoas dizem, o pior time é o pior time, é um time velho, e não sei o quê. E quando ganha, né? Como foi essas goleadas, já é o melhor time. E uma coisa e nem outra, sabe? O que eu posso falar pro Tinga, especificamente, internamente pro Fortaleza, que nem uma coisa nem outra. Não é verdade que o Fortaleza é o pior time, e muito menos é um time envelhecido. Eu mesmo rebati diversas vezes aqui certos argumentos, sabe, sobre essa questão do... o Fortaleza perdeu por conta da idade. Olha o time que entrou dentro de campo contra o Racing, só tinha agora 1 ou 2 jogadores abaixo de 30 anos. Não foi, aquele dia não foi a questão de idade. Essas coisas são pequenas, assim como muita gente trazia à tona, o Fortaleza estava mal antes porque tinha vaidade dentro do grupo. Sempre vai ser o futebol. Essas outras coisas, então, não estou dizendo que não influencia dentro de campo. Influencia, às vezes, na performance de jogador de outro. Mas a gente está falando de um elenco de mais de 30 atletas. E um treinador, especificamente, que tem que entender o momento de cada jogador. Então, eu acho que o Fortaleza foi displicente ao longo da partida. Essa, para mim, é o principal resumo, se fosse presumir numa palavra, foi isso. Porque eu não sei você, Fábio, assistindo o jogo hoje no primeiro tempo. Se fosse já mata-mata, jogo da volta, o Fortaleza não tinha tido essa postura do primeiro tempo. Moroso, lento, sabe? Não tinha abafa. Não parecia que o Fortaleza estava... Velho, é uma vitória hoje garantir classificação antecipada. Sabe assim, despreocupação total com o jogo do Racing. O Racing é o quê? Um plus. Brigar por uma primeira colocação, sabe? Fortaleza, além de ter perdido dinheiro hoje, porque o fato de você não ganhar, né, nem ele nem o Bucaramanga, o empate, foi bom até para Conmebol. Conmebol saiu lucrando aí, porque não precisou gastar nada, né? Porque sempre paga um resultado, um valor a mais aí para quem ganha. Já perdeu esse dinheiro. E além disso, pode perder uma classificação que é muito significativa em termos financeiros para a Libertadores. Ainda há essa possibilidade do Fortaleza, ainda depende só de si. Só que ele colocou uma situação para fora de casa. Então, desde o primeiro tempo, eu senti um Fortaleza devagar. Por exemplo, teve um escanteio, o Marinho foi pegar a bola na lateral, caminhando. Eu falei, o que é que está acontecendo? Já saiu o gol? Já saiu o gol dentro de campo? Para ter essa demora, para bater um escanteio, sabe? O finalzinho do primeiro tempo, o Pacheco ali com o Davidson, ia bater um lateral e era, não, bate tu não, bate você e tal. Era uma cerimônia, sabe? E aí, principalmente, que aí eu acho que representa esse tropeço do Fortaleza, porque foram 2 jogos contra o Bucaramanga. 2 jogos onde o Fortaleza teve totais condições de vencer os 2 jogos. Mas, curiosamente, também poderia ter perdido as 2 partidas. Por quê? Por displicência. Então, utilizando uma coisa que muitas vezes internamente Fortaleza não entende, quando há uma crítica, não é uma crítica que eu entendo que é a mesma coisa quando aparece alguém aqui do chat que fala alguma bobagem e a gente fica mais atrelado a essa bobagem. Tem gente que discorda aqui de boa e a gente às vezes pega mais com a galera que é mais, fala um comentário absurdo. Isso vale o mesmo para o Fortaleza internamente. Vale a mesma coisa. Nesse exato momento, o cara que disse que o Fortaleza joga sem vontade é um cara que não está enxergando o jogo. O Fortaleza não jogou sem vontade. O Fortaleza não foi inteligente de acelerar mais esse jogo, de agredir mais, fazer o goleiro do Bucaramanga trabalhar. Um chute de fora da área. O Fortaleza não fez ao longo do primeiro tempo. O Fortaleza teve jogadas de ataque e aí, principalmente, o que o Breno Lopes hoje foi displicente muitas vezes.
O jogo já começa, Fábio, não sei se você reparou. O Bucaramanga quase abriu o placar e depois tem uma segunda chance ali, também quase abrindo o placar. Quando eu olhei, eu falei assim, ó, não ache que o Bucaramanga veio a passeio aqui. Ele vai lutar por esse jogo. Ele não vai abrir mão, até porque ele venceu o Racing por 3-0. E é absurdo o Fortaleza ter entrado em campo como se estivesse jogando um jogo de ida fora de casa. Como se não tivesse pressa nenhuma, como não tivesse urgência. A vitória era muito importante para Fortaleza e, obviamente, muito importante para o Bucaramanga. Mas eu não senti, ao longo dos primeiros 45 minutos, um time impositivo. O Bucaramanga, claro que houve um momento ali no primeiro tempo que o Fortaleza dominou o posse da bola, teve alguns cruzamentos interessantes. Mas quando eu vi, por exemplo, uma jogada do Pacheco pela esquerda, o cruzamento, só tava 2 homens na área, sabe? Não tinha um terceiro chegando na área. Então, assim, era um descuido do Fortaleza. O Fortaleza foi descuidado com o jogo. Porque se tivesse entrado com a intensidade que apresentou nos minutos finais da partida, Fábio, eu acho que o Fortaleza tinha aberto o placar como ele abriu rapidamente contra o Colo-Colo, como ele abriu rapidamente contra o Juventude. Porque é essas condições que o Fortaleza tem que entender ao longo do jogo. No jogo daqui a uma semana, que é aquele outro jogo de obrigação que eu falei, o tal outro boleto a se pagar que o Fortaleza tem em dia, que é o jogo do Retrô, vai ser esse mesmo cenário. Mesmo cenário. Então, se o Fortaleza não tiver a devida urgência, e quando eu digo urgência, não é ir na doida, não, é ser incisivo. Não é uma chance dessa que o Breno teve no primeiro tempo e sequer acertar a barra, pô. Isso aí é displicência. Isso é descuido, como aconteceu no jogo lá da Colômbia, quando o Pikachu perdeu os gols também. Então, esse tipo de postura, esse tipo de falta de urgência, em alguns momentos, entender. O jogo era difícil hoje. E o jogo se tornou mais difícil. E o empate que acabou sendo, porque o Fortaleza não teve a devida atenção. A lances simples, a chances claríssimas de gol que foram acontecendo ao longo da partida. Breno perdeu um outro no segundo tempo de maneira inacreditável. Uma bola do Marinho perfeita, e ele cabeceou para fora. Lucero perdeu uma bola na pequena área, sem marcação, e praticamente chutando para fora, sabe? Em condição legal. Eu nem vou colocar do Pikachu ali, que foi a última grande chance, porque também era um chute muito difícil. Uma bola de primeira e tal, era difícil acertar. Mas o Pochettino teve também uma chance que a bola sobe na pequena área, um chute pavoroso. Então, assim... Em cima do goleiro, né? Então, assim, quando você é displicente dessa maneira, você pode entrar de novo nas mesmas questões anteriores. Muito embora, eu acho que algumas coisas também foram responsabilidade do Vojvoda, de uma maneira tardia de entender certos jogadores que estavam mal, e eu, ao longo da transmissão da rádio, Fábio, eu cheguei a frisar, o que está acontecendo com o Vojvoda? Porque 10 minutos do segundo tempo, o que é que de fato mudou no começo do segundo tempo para dizer assim, opa, algo diferente está acontecendo aqui. Na verdade, em 10 minutos, o Bucaramanga chegou até de maneira perigosa, quase abrindo o placar. E eu falei assim, será preciso tomar um gol para entender que a urgência bate a porta? E ele foi demorando. Então, assim, o resumo que eu vejo disso é que o Fortaleza, pela crise que ele atravessou por um longo tempo, tem muita parte da culpa do Vojvoda, mas também, e aí por isso que eu acho que uma responsabilidade maior hoje dos jogadores de não ter a devida seriedade. Porque, meu amigo, se isso é jogo de volta, se tivesse perdido do Bucaramanga no jogo de ida por 1-0, seu Breno não teria sido displicente perder tantos gols como ele perdeu hoje. Como o Lucero perdeu, como o Pochettino perdeu. Então, esse senso de urgência, o Fortaleza foi displicente a tal ponto de não conseguir abrir esse placar. Porque tinha mais time, tinha mais volume, tinha o apoio do torcedor, tinha todos os elementos para conseguir essa vitória. E esse mesmo contexto, e é que tá, os jogadores e comissão técnica e o clube não podem reclamar de um torcedor que estava afastado, que ele comparece hoje e ele não consegue ver o time ganhar. Porque daqui a uma semana contra o Retrô, que se der apenas, sei lá, 20 mil pessoas na Arena Castelão e cobrarem presença do torcedor, é porque em muitos momentos o time não corresponde. Então não é por conta de 2 goleadas seguidas que esse time vai... Pronto, esse time não precisa mais mostrar mais nada, sabe? Porque esse é um discurso extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque tudo que você vai... É aquela coisa, é como se... É o lance do... Como é que fala? Da pessoa vaidosa, que é o... Eu esqueci até... Tem um termo, tem um nome do rapaz, que eu esqueci agora o nome, que é uma pessoa do complexo do... Como é que fala, meu Deus? Eu esqueci agora o nome. Que é uma pessoa que
Se olha... Narcisista? Narcisista, Narciso, né? Pronto, Narciso. Que é aquela coisa de olhar para você, quem eu sou? Eu sou o Fortaleza. Quem é o Fortaleza? O Fortaleza é aquela equipe que foi 3 vezes para a Libertadores, 2 vezes G4, finalista de Sul-Americana. É uma equipe que não tem medo de ninguém. E aí olha para essa face e acha que não precisa provar mais nada. Então eu não acho que hoje foi um mau jogo do Fortaleza. Foi um jogo displicente do Fortaleza. Porque se o Fortaleza tivesse pegado qualquer outro contexto, não teria tido a morosidade e a falta de urgência que os primeiros 45 minutos o Fortaleza jogou no lixo. Porque se você joga na intensidade dos primeiros 45 minutos e abre o placar, o jogo tá para você, velho. O Bucaramanga viria para cima feito louco. Os espaços iriam aparecer. E o Fortaleza, como fez contra a Juventude, contra o Colo-Colo, foi lá e jogou com a devida frieza e a devida seriedade. Hoje, jogou, lutou, mas estava muita gente quebrando bola também. Gente dispersa, lance simples, sabe? Dá para contar nos dedos jogadores que estavam atentos, Kusevich, Sacha, sabe assim? O próprio Lucero que entrou no segundo tempo, sabe? Jogador com entrega, mas não da maneira como o Breno, sabe? Andando, às vezes dentro de campo. Meu velho, é um jogo para ganhar, sabe? Não é jogo para ficar, sabe? Pensando, sabe? Receber uma bola como aquela frente a frente com o goleiro, pô, sabe? Então, são esses detalhes, muitas vezes, que quando... E aí eu vou pegar o lá na frente. Lá na frente, quando o Fortaleza tiver uma situação de um sorteio, e eu tô pegando aqui um cenário bom pro Fortaleza. Se o sorteio do Fortaleza na Libertadores, se ele passar para as oitavas, tiver um adversário como o Palmeiras, ele vai lembrar, pô, se eu tivesse aproveitado aquele jogo do Bucaramanga melhor, né, eu teria conseguido um resultado mais tranquilo. E isso poderia... É sempre o se, é sempre o se. É claro que isso vai condicionando para o Fortaleza jogar de uma outra maneira. Mas, para mim, o grande resumo do que aconteceu hoje na Arena Castelão tem a ver com a displicência e da falta de leitura rápida que o Vojvoda poderia ter colocado dentro de campo. E aí, só para terminar essa primeira parte. Só para dar uma noção disso, ele coloca o Caleb faltando 1 minuto para estourar 90 minutos, ali é 89, com mais 5 de acréscimo. Em 6 minutos, eu sequer lembro do Caleb tocar na bola, sabe? Então, assim, falta de leitura também para entender urgência, sabe? Entender um esquema mais agressivo em algum momento, apesar de ter feito certa parte, mas eu ainda achei muito modesto. Então, foram esses erros que o Fortaleza coloca a sua classificação em risco, mesmo que eu considere um risco menor, mas ainda assim um risco, porque você vai ter que jogar na Argentina e não te dá a garantia de que uma derrota lá na Argentina, porque se acontecer, assim, o Fortaleza joga pelo empate, mas se o Fortaleza perder lá na Argentina, ele não pode de maneira nenhuma lamentar se o Colo-Colo vai abrir ou não para o Bucaramanga. Todas essas situações, o Fortaleza tinha todas as condições hoje para definir e não definiu, e agora vai ter que lutar fora de casa para conquistar essa classificação. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada na tabela, né, para estudar os cenários aí para a última rodada. Mas só meu ponto de vista aí sobre o Fortaleza, né? O primeiro tempo eu acho que o Fortaleza confundiu tranquilidade com parcimônia, né? Eu acho que foi um time que quis ali, um jogo decisivo, não se afobar, mas isso acabou virando um parcimônia, um time muito lento, que até deu impressão de salto alto em determinado momento. De achar que faria o gol a qualquer momento e à medida que o tempo vai passando, o adversário vai ficando mais habituado ao jogo, fica mais tranquilo, né? Um jogo fora de casa e o time mandante vai se enervando, né? Até quando teve esse senso de urgência ali, mas na metade final do segundo tempo, já era num momento de pressão ali, com o relógio andando, e o Fortaleza perdeu pelo menos aí 3 gols, né? No segundo tempo. O gol que o Breno Lopes perde sozinho. Eu até acho que, assim, se fosse elencado os gols mais perdidos da noite, eu senti que o do Lucero foi o mais perdido. Porque foi com o pé e foi mais perto ainda. Porque o do Breno foi bem perdido. Mas eu não sei se você percebeu, e o pessoal que também está acompanhando. Eu acho que o Breno ele também faz um esforço ali para alcançar a bola. Ele chegou também no máximo que ele podia para cabecear aquela bola, errou, cometeu o erro. Acho até que o erro maior foi mais o do primeiro tempo também, porque ele saiu de frente, pô, com o goleiro, e ele não acertou a barra, sabe assim? Não acertar a barra é absurdo demais. Mas enfim, mas o do Lucero, cara, não tinha nem marcação em cima dele.
e a bola sobrou pingando, em condição legal, e ele errou também, assim, essa do Lucero eu achei mais inacreditável, e ele entrou bem, eu até gostei do Lucero entrando na partida, acho até que demorou para entrar, porque o Davidson estava mal, mas é isso, aquela coisa, depois não adianta reclamar. Se o Fortaleza no último jogo perder essa classificação para as oitavas de final da Libertadores, porque aquela coisa, vai ter gente que fala assim, mas talvez a Sul-América. Bom, foi Thiago Minhoca ou eu que caí, hein? Me avisa aí, Alan Roberto. Para mim, Thiago Minhoca está travado. Foi o nosso querido Eu, né? Minhoca. Você deu uma travada, mas você já voltou. Fiquei na dúvida aqui. Quando só Não, tem né? dois, né? A gente fica Não meio. Fui eu. fui eu. Obrigado. Mas, enfim, eu tava retomando do. Onde é que eu tava? Dos gols Nem lembro. perdidos. Dos gols perdidos, né? Que é. Não adianta depois, se o Fortaleza perder lá pro Racing, se for com arbitragem ruim, e se o Colo-Colo abrir, não adianta reclamar. O jogo era esse. O jogo da classificação era esse. E, digo mais, pronto, eu lembrei o que era que eu estava falando. O fato do Fortaleza, a pessoa pensa assim, mas Minhoca, talvez seja melhor ir para a Sul-Americana. Tem mais chance de ganhar. Honestamente, ninguém abre mão de Libertadores, não, velho. Ninguém abre mão de Libertadores, não. Até porque também na Sul-Americana não é garantia. Não é garantia nenhuma que você vai ser campeão. Tem ali adversários como Atlético Mineiro, sabe? Tem equipes, o Grêmio, que é um time bastante competitivo. Você pode até, enfim, mas assim, para que aumentar esse caminho, entendeu? Porque você vai jogar mais 2 jogos de playoff de Sul-Americana, você vai comprometer o seu calendário, porque vão aumentar mais 2 jogos, e isso vai afetar também no Brasileirão, porque se você for para o playoff, vão adiar 2 jogos do Brasileirão. Então, assim, não tem nem o que pensar. A melhor coisa para o Fortaleza ainda é garantir a vaga nas oitavas da Libertadores. É muito difícil ser campeão da Libertadores? Eu acho. Mas o Fortaleza tem que começar a entender, a disputar esse tipo de competição, sabe? Se cair nas oitavas, sabe assim, Fortaleza teve totais condições de chegar tem totais condições ainda de chegar, mas hoje era a melhor chance delas de chegar nas oitavas da Libertadores. Depois, aí vai depender do chaveamento. Ninguém sabe o que é que pode vir, qual lado da chave vai ficar, se vai ficar no lado mais forte, no lado mais fraco. E independentemente de quem seja o adversário, seja o Palmeiras, como seja, sei lá, LDU, o próprio Racing, por exemplo, qualquer adversário que Fortaleza for enfrentar, tem que entregar o melhor de si. Porque eu já falei aqui algumas vezes, Fortaleza, nos últimos anos, é uma das equipes brasileiras que não precisa temer ninguém. Fortaleza é capaz de vencer qualquer equipe. Só que o Fortaleza 2025, ele é capaz de perder para qualquer equipe. Por exemplo, ele enfrentou 2 vezes o Bucaramanga e nenhuma das vezes ele foi competente para vencer. E isso muitas vezes, por exemplo, hoje, se fosse mata-mata, estaria tendo disputa de pênaltis. Daqui a uma semana contra o Retrô, se não fizer o resultado e empatar de novo, como foi ano passado, disputa de pênaltis. E aí o Fortaleza tem especialista em pênalti? Eu não acho. O Lucero, para mim, é o melhor batedor, já perdeu esse ano. Poucos jogadores do Fortaleza eu consigo ver com qualidade para penalidades. Mas é isso. O Fortaleza se colocou nessa situação. E agora vamos ver o que é que vai conseguir. E meio também, vamos lembrar, né? Que ainda tem um calendário aí de Brasileirão tendo que dividir a atenção. Hein? Sobre esse assunto, né? Talvez fosse melhor ir para a Sul-Americana, assim, obviamente seria mais acessível, né? Mas é hora também de dar um passo a mais, né? O Fortaleza já foi uma final de Sul-Americana, bateu na trave, tudo bem, mas se você joga uma Libertadores, você chega na última rodada com chances de passar, enfim, isso não, talvez não aconteça com tanta frequência, né? Então tem que aproveitar. Você, é muito mais dinheiro. É muito. É 1 milhão, 1,25 milhão. Ou seja, vezes 5 aí, né? Quase 6 aí. Dá mais de 6 milhões, pô. E você ganha só em disputar as oitavas de final. Porque assim, eu não sou da linha, Fábio, de qual é a melhor chance de ser campeão? Na teoria, a Sul-Americana. Mas o caminho não é mais difícil. O Fortaleza, quando foi finalista da Sul-Americana, teve jogo fácil? Talvez o do América Mineiro foi o jogo mais fácil. O jogo do Libertad foi com o gol do Marinho já no final da partida, pô. Sabe? Então não te dá garantia, não.
Não é a competição que diz que é fácil, que é mais difícil. É a maneira como você joga. O Fortaleza pegou adversários até mais frágeis na Copa do Nordeste, terminou em quarto do seu grupo. Isso não quer dizer nada. Isso. O Fortaleza pode jogar uma Libertadores e jogar muito bem. Porque o nível de adversário é mais forte. O Fortaleza poderia ter empatado com o Palmeiras recentemente, deixou escapar o empate ali na reta final. Né? Então, assim, são situações que eu não tenho nem dúvida. A melhor competição para o Fortaleza continuar é a Libertadores. E tem que passar também na próxima semana pela Copa do Brasil. São obrigações que o Fortaleza, que eu acho que ele tem que ter em mente. Se for para a Sul-Americana, é isso. É uma decepção, vai ser uma decepção, e aí você luta pela Sul-Americana. Mas saiba que você comprometeu seu calendário, saiba que você comprometeu, possivelmente, até uma eliminação para um adversário, às vezes, mais frágil, sabe? Você pode pegar uma situação, vou ter que pegar o Nacional Potosí, que o Fortaleza pegou ano passado. Ele vai pegar uma atitude de novo, é o alto lá, quando tomou uma goleada ano passado. Você quer pegar um time boliviano, que a tendência é de não ter um time boliviano na Libertadores. Mas na Sula, possivelmente, você pode encontrar. O Mushuku Runa, né, que é do grupo do Cruzeiro, é altitude, entendeu? Então, assim, eu não tenho nem dúvida que a melhor das opções do Fortaleza para escolher uma competição internacional, que assim, né, e eu acho que o Fortaleza sabe disso, é continuar na Libertadores. É mais dinheiro, mais visibilidade, e se você consegue ir passando, o seu nome na história vai ficar, né? Tipo, você chega numas quartas, a depender do contexto, você chegar numa semifinal. Na Sul-Americana, para ele fazer algo maior, só sendo campeão, né? Só sendo campeão. Na Libertadores. Aí você tem que passar de um playoff, das oitavas, das quartas, da semifinal. Você tem 8 jogos a disputar. Para disputar uma final em jogo único, sabe? É muito mais difícil. Eu tô falando em termos de caminho. Porque, assim, mata-mata, velho, não é, às vezes, o melhor time. É quem tá mais preparado para o jogo. Quem tá mais preparado. E o Fortaleza ainda vai ter que se preparar mais para isso. Muito mais para isso. Porque nos jogos decisivos da temporada, o Fortaleza decepcionou. Na final do Cearense, né? Agora nesse jogo. Em outros ele conseguiu corresponder, né? Os jogos recentes aí que ele conseguiu vencer. Mas vai precisar de mais. Não dá para achar que as coisas vão vir naturalmente, não. Libertadores, vai que o Fortaleza dá uma sorte aí, pega um Central Córdoba da vida. Tem chance de chegar entre os 8. Então... Exato. E aquela coisa, como eu disse, né? É olhar para o adversário e não achar como hoje foi com o Bucaramanga e achar que vai vir naturalmente, como você citou bem. Parecer demonstrar um salto alto. Quer dizer, então, que tem que vir um Palmeiras e um Flamengo do outro lado para você levar com a devida seriedade o jogo? Por que não levar com a seriedade um jogo contra o Bucaramanga? Um jogo contra exatamente um Central Córdoba aí, como exemplo, sabe? E aí é isso. Aí o Fortaleza, como a gente até citou aqui algumas vezes, né, Fábio? É baixar o nível contra o adversário mais frágil e aumentar o nível contra o adversário de mais qualidade. E aí você não acaba fazendo nenhuma coisa nem outra. Por isso que a quantidade de empates aí, muito embora são 4 jogos, né? Sem tomar gol seguido. Isso, mas positivo, né? Mas em muitos jogos. O jogo do São Paulo foi falta de efetividade. O jogo do Retrô, mesmo tendo jogado muito mal, poderia ter perdido, também faltou ali na reta final. E aí eu queria até abrir um capítulo aqui sobre o Breno Lopes. O que o Breno Lopes anda sendo displicente nessa temporada, eu já tinha citado isso, do jogo do Retrô, do jogo do Ferroviário, das semifinais que aconteceu. Ele foi muito displicente em algumas jogadas. Houve outras partidas nesse ano que o Breno tá muito displicente, sabe? Um capricho para dar uma finalização, sabe? E ele tem essa qualidade da finalização. O próprio gol que ele fez contra o Colo-Colo, que ele pega ali, ele bate sem ângulo, por exemplo, sabe? Assim, é entendendo, sabe? Agora, da maneira como ele desperdiçou algumas jogadas hoje, é que não dá para aceitar. Bom, a gente tem como pontos positivos, Minhoca, a questão da defesa, né? Que, como já falamos aqui, nos últimos 5 jogos só tomou gol contra o Retrô, né? Que até foi o jogo que foi mais desfigurado, né? Em relação ao time principal. E em relação ao time principal, parece que temos um time principal, né? Eu acho que tivemos a repetição da escalação contra o Colo-Colo. Então, o Vojvoda, aquele assunto que a gente tratou muito aqui nos últimos meses até, né, de achar uma formação, achar uma base, esse assunto foi superado. Foi. Mas hoje, fiquei com a impressão que era mais jogo pro Pochettino do que pro Martinez. Você também não ficou com essa sensação? E até demorou pro Pochettino entrar, né? Porque o Pochettino ele é mais incisivo, ele contribui mais ali perto da área,
Ele não foi fiel demais agora, ele mudava sempre. Aí achou o time ali contra o Colo-Colo, quis repetir nesse, mas não era um jogo mais pro Pochettino. Aí tudo bem, vamos começar com o Martinez. Mas não era pra no segundo tempo já ter voltado com o Pochettino? Eu acho que houve espaço para isso. Mas, assim, sendo bem franco, né? Eu falei isso na transmissão da rádio. Quando eu vi a escalação, eu falei assim, tá basicamente o que eu imaginaria, o trio de meio de campo e tal. O Pochettino jogou pra caramba contra o Juventude, poderia ter ganhado essa titularidade. E eu já imaginava que o Davidson, até tinha comentado aqui com você, né? Eu acho que o Davidson vai ser titular, porque o Lucero jogou os 90 minutos contra o Juventude. E até aí, tudo bem. Marinho, Breno, tudo mais. Para mim, a escalação, ela só teve um ponto que eu não gostei. Um ponto que eu não gostei. Desde quando o Tinga voltou, aliás, o Tinga, ele se lesiona no jogo do Fluminense, que é uma boa partida do Fortaleza. Aí o Tinga se lesiona, fica um bom tempo sem jogar. Quando ele retorna, ele faz 3 bons jogos. Aí depois ele se lesiona de novo. E aí ele voltou no jogo do final de semana contra o Juventude. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, o Mancuso, ele não é um jogador equilibrado dentro de campo. Eu sempre ressalto isso, né, do equilíbrio que o Fortaleza precisa ter. Quando eu citava do Paul Fernandes, como eu citava do Diogo, do Davi Luiz, que são jogadores que eu não gostei da contratação, mas eu não sou muito da linha dos torcedores que é um jogador inútil, é imprestável, é um jogador que erra, como o Breno Lopes erra, como o Lucero perdeu o gol hoje, como o Davidson jogou mal. Todos os jogadores são passíveis a erro, certo? Mas quando eu digo em termos de equilíbrio, na minha avaliação, o melhor Fortaleza possível hoje era utilizando o Tinga. Porque você poderia liberar um pouco mais o Pacheco pela esquerda, você poderia fazer esse 3-5-2 funcionando também numa linha de 4 em alguns momentos, porque eu acho que teria dado mais condição. Porque o Tinga, além de ter um apoio melhor, na minha avaliação, assim, quando eu digo apoio ele é mais equilibrado para fazer uma chegada no ataque. Ele tem uma presença de área melhor. Ele é um jogador que, quando chega mais próximo do gol, ele é mais... ele não é tão dinâmico como é o Mancuso, e ao mesmo tempo, ele, na minha avaliação, mesmo ele em alguns momentos errando, ele é um jogador mais estável. Eu sinto que muitas vezes o Mancuso, ele é meio atrapalhado. Teve boas jogadas ali no segundo tempo, eu já não estava gostando dele, boa parte do primeiro tempo, no meu segundo tempo, mas quando o time melhora e ele passa a entrar em algumas jogadas dentro da área, sempre uma jogada mais errada, sabe? E algumas escolhas ali meio precipitadas. Então eu já teria sacado ali o Mancuso logo de cara, sabe? Porque, na minha avaliação, não dá o devido equilíbrio. O Tinga é um cara que ele funciona muitas vezes como esse apoio, a condução da bola, trabalhar na marcação. Então, foi a única coisa que eu não achei interessante da ideia inicial do time. Eu teria começado com o Tinga ali naquela posição. De uma maneira geral, que aí eu acho que é o ponto que eu concordo com você, acabou não funcionando parte do que aconteceu, porque jogadores estavam abaixo. O caso do Davidson, o Martinez também não estava tão bem assim. O Rossetto, por exemplo, teve muita entrega, mas o Rossetto, ele não é bem um volante de ousar muito passe, mas ele acabou fazendo isso em muitos momentos. Para mim, foi até um dos jogadores que teve um lado mais positivo. E o Sacha, que é um jogador mais de recuperação de bola, correu bastante, teve muita entrega, boa movimentação também, faltou esse jogador a mais. Por isso que eu acho que, claro, faltou mais do Breno, do próprio Marinho em alguns momentos. Então, eu não acho que a ideia do time que ele colocou em campo estava equivocada. Só acho que faltou para mim uma peça para equilibrar melhor a equipe. E ao longo da partida, que aí eu concordo muito com você, o primeiro tempo já estava muito na cara, sabe? Não precisa, nesse exato momento, pagar para ver. Às vezes o Vojvoda paga para ver uma situação. Por isso que eu estava citando na rádio até de maneira mais com ênfase, né? Que eu falei assim, o que é que está acontecendo nesse segundo tempo a tal ponto do Vojvoda confiar que esse time vai abrir esse placar? Não tem nenhuma peça nesse exato momento próxima de fazer esse gol, sabe? O Fortaleza dava ali uma escapada, conseguia, mas estava tudo da maneira como o Bucaramanga queria, sabe? Mesmo o Fortaleza dominando o posse da bola, sem ser tão acossado em alguns momentos. Mas era isso. Pô, cadê a urgência? Cadê um jogador mais efetivo? Aí quando ele foi trocar, já foi ali por volta dos 20, depois foi colocar já ali 35, eu acho, 33 minutos, né? O Kevin juntamente com o Pikachu,
Mas ele poderia ter sido mais ousado. Ele poderia ter mantido ali, quem sabe, o Marinho por mais um tempo, ter colocado, sabe, o Pikachu trabalhando mais por dentro. Enfim, havia alternativas, como o Vojvoda fez, por exemplo, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2023, quando ele colocou o Pacheco para jogar de zagueiro, por exemplo, sabe? Então, assim, eu acho que teve uma falha. Eu entendo que, em certa parte, viu, Fábio, ele ficou com medo do contra-ataque. O Bucaramanga botou muito jogador velocista, é um time muito rápido, né? Um time muito forte. E nisso os zagueiros foram muito bem, tanto o Kusevich como também o Mancha. Teve muito duelo ali de 1 contra 1 que eles ganharam ali mesmo na força, na imposição. Mas é isso. Eu acho que faltou uma leitura mais rápida do Vojvoda e entender os momentos que poderia o time ter, digamos, aumentado a sua chance de ganhar. Eu acho que ficou muito tardio e aí acabou perdendo o time, mas eu concordo. Eu acho que o Pochettino podia ter entrado antes, o Lucero poderia ter entrado antes, o próprio Kevin, né? O Breno já estava dando todas as razões para não estar funcionando e acabou ali não funcionando o que ele pensou. Bom, vamos ler aqui alguns superchats, né? A Ana Maria, uns chats, né? A Ana Maria fala que o resultado foi bom, o time virou líder, né, da chave. Ó, eu já vi pelo copo mais, o meio cheio, né? E ela fala, ponto importante, somos líder. Colo-Colo amanhã ganha do Racing. Daqui a pouco a gente vai falar se é melhor isso mesmo ou se é melhor o Racing disparar e jogar em tese um pouco mais tranquilo contra o Fortaleza. Saulo Lessa tá por aqui. O Storm Anime fala que hoje só escaparam os dois zagueiros, porque de resto o time foi muito abaixo. Martinez fez provavelmente a sua pior partida com a camisa do Fortaleza. O Thiago Duarte ele fala: Lucero e Pochettino passaram 4 meses matando um torcedor de raiva. Quando finalmente eles resolvem jogar, o Vojvoda bota no banco. Só pode ser um fetiche isso. Eu não vou muito por essa. Quem foi que falou? Desculpa. Foi o Thiago Duarte. Thiago, se a gente for utilizar muito essa métrica de que quando funciona, já de imediato tem que colocar, isso se torna também uma casca de banana. Vou pegar o Caleb fez um gol, sabe? Tudo bem, eu estou fazendo uma comparação. O Caleb fez um gol no último lance, ele deu um toque na bola praticamente da atuação do que o Pochettino e o Lucero fizeram no jogo passado. Mas foi um jogo, entendeu? Eu acho que, assim, por exemplo, entrou bem o Pochettino. Acho que o Pochettino tem como ser pensado no jogo da Argentina contra o Racing. Mas até lá, ainda vai ter Vasco, ainda vai ter Retrô, ainda vai ter Cruzeiro. Nesse exato momento, tentar... Eu acho que o Fortaleza agora volta a ter mais peças, não fazer as loucuras que o Vojvoda estava fazendo. Então, eu não acho que foi assim, um absurdo completo. Eu teria começado com o Pochettino hoje, sabe? Porque o Lucero é um jogador que já vinha mais 90 minutos, né? O Pochettino até saiu ali ao longo do jogo. Então, eu teria começado com o Pochettino hoje, na ideia que ele pudesse tentar. Mas, para mim, a grande questão foi só a demora mesmo. A demora de trocar, para mim, foi o ponto que ele deixou o jogo ficar mais no desespero no final. Ele repetir a escalação dos 4-0 contra o Colo-Colo é aceitável, né? Um time que tá ganhando não se mexe. Mas eu acho que à medida que não vai funcionando, de fato, demorou demais o nosso querido Juan Pablo. O Breno não vinha jogando tão mal quanto jogou hoje, por exemplo. O Davidson não vinha jogando tão mal como ele jogou hoje, por exemplo. É por isso que eu estou dizendo que tem muito mais a ver com o tempo da troca do que com o time escolhido. Porque é aquela coisa, se o Lucero entra como titular e o Pochettino entra como titular, e ele joga exatamente o mesmo jogo do Martins, a gente já tá falando, por que que tirou o Martins da titularidade? Por que tirou o Davidson? Então a gente não pode ser engenheiro de obra pronta. O que a gente tem que olhar na hora que o Martins está mal e na hora que o Davidson está mal, por que que ele não colocou mais cedo o Lucero e por que ele não colocou mais cedo o Pochettino? Essa, para mim, é uma pergunta válida. Agora, ser engenheiro de obra pronta, assim, para um contexto de que o jogo passado, o fulano de tal, jogou muito bem, agora eu acho que é um pouquinho forçado. Querendo ou não, o Lucero e o Pochettino perderam gols, né? Então, exatamente. Entraram e tiveram suas chances e também não resolveram, né? Não se redimir, exatamente.
Vamos ver quem está por aqui também. Saulo Lessa fala que tem que ganhar do Racing e ele fala que o Racing é favorito ao título. O Cláudio Patuelli fala que é time reserva contra o Vasco sábado. Deve ser mesmo, né, Thiago? Força total nesse jogo. Não, se bem que é retrô, né? A Libertadores é só na outra semana, né? Mas como eu falei, o jogo do retrô é obrigação. O jogo do retrô é obrigação. Você pode dizer assim, o jogo do Vasco é mais difícil do que o do retrô, sim. Mas o peso do jogo do retrô é bem mais valioso do que o do Vasco. Do Vasco, obviamente, é importante. Mas quando eu falo isso, o Fortaleza mudou 4 peças no jogo passado, não foi? Contra o Juventude. Eu acho que só tem ali, em algumas posições, que tem que ter um cuidado. Sacha, por exemplo, já veio numa sequência grande. Rosseto já veio numa sequência grande. Breno já veio numa sequência grande. Dá para montar uma equipe, por exemplo, o Kevin pode começar como titular. Paul Fernandes pode assumir essa titularidade. Mas dá para, por exemplo, o pessoal está falando do Pochettino. O Pochettino pode ser escolhido para esse jogo. Ou você prefere o Pochettino contra o Retrô e coloca o Martínez para esse jogo contra o Vasco? Eu acho que dá para montar um time em boas condições, e quando eu digo isso, por exemplo, se não é o Martínez vai jogar, tem que ser o Pochettino. Eu não colocaria o Caleb para jogar nesse exato momento. Por exemplo, se eu quero ter o Lucero de titular contra a equipe do Retrô, talvez seja interessante começar de novo com o Davidson contra o Vasco. Pode ser uma ideia mais interessante. Mas, enfim, são escolhas que o Vojvoda tem. Eu só acho que tem que ter a lógica da troca. A lógica é quem é o jogador imediato nesse exato momento? Quem é o principal jogador de maneira imediata? Se não tem, e aí, claro, acho que a zaga hoje está estabelecida. A não ser que tenha realmente um desgaste, e aí, a depender do contexto, pode trocar um ou até mesmo os dois. Mas se puder repetir, Mancha com o Kusevich, mantém. Mas nas outras posições, voltaria com o Tinga na direita. Pode ter o Ávila na esquerda, também uma outra possibilidade. Ou colocar o Mancuso na esquerda. Muito embora eu não estou gostando do Mancuso nos últimos jogos. Não tenho gostado assim, de algumas partidas dele. Mas eu vejo uma possibilidade de fazer um time diferente, mas ao mesmo tempo competitivo, contra um Vasco que vai jogar a vida, né? O Vasco precisa muito sair do Z4. Eu acho que não vai ser jogo fácil, não, lá. Apesar do Vasco estar muito mal. Muito bem. Diego Carmo também está por aqui. Lembrou aqui o narcisismo, né? O que a gente falou no início da live. Pedro Robles está lembrando aqui do Floresta, né? Que ganhou do Meu Belo. Para que lembrar isso? 1h da manhã, Pedro Robles. O 1010 fala que você, Thiago Minhoca, acha que o Fortaleza é uma mistura de Real Madrid com Barcelona. Ele falou que eu vi hoje foi coisa do futebol. Fortaleza fez um bom jogo, mas foi infeliz nas finalizações. Eu não trato o Fortaleza nem como Real Madrid, nem como Barcelona. Mas eu trato o Fortaleza como um time de mais qualidade do que o Bucaramanga. E em muitos jogos, ao longo dessa temporada, o Fortaleza tinha um time melhor e não conseguiu ser melhor contra esse adversário. Eu falo isso porque quando você não tem o devido cuidado com o jogo, a devida atenção com o jogo, pouco importa se você é o Real Madrid, o Barcelona ou o Fortaleza. Você vai deixar escapar. O Real Madrid talvez seja um dos principais clubes do Brasil. Não está nem na final da Champions. O Barcelona, para mim, é um dos melhores times hoje e não está na final da Champions. Ser melhor não quer dizer nada. Agora, saber jogar partidas, entender o contexto de jogo. Então, eu não falo aqui dizendo que o Fortaleza tem que dar 40 finalizações contra o Bucaramanga. Mas ele precisa saber converter uma dessas chances claras que ele teve. E a gente tem que ter, pelo menos, a razoabilidade para entender que esse jogo o Fortaleza desperdiçou. E aí eu vou colocar um caso muito claro. Se fosse a final hoje da Libertadores, Fortaleza e Bucaramanga, se esse jogo tivesse terminado 0-0, no tempo normal, na prorrogação, fosse para pênalti e o Fortaleza estivesse perdendo esse título de Libertadores, o que é que o torcedor ia falar? Cara, a gente perdeu uma chance inacreditável de ser campeão. Contra um time que não tem mais elenco do que a gente. Então é essa a responsabilidade que eu falo. Nem sempre, eu falei isso depois da goleada do Colo-Colo, ou foi contra o Juventude, não estou lembrado. O Fortaleza vai pegar adversários mais frágeis e vai tropeçar. Vai pegar adversários mais difíceis e vai ganhar. Agora não pode ser displicente, porque para mim o que representa o jogo de hoje foi displicência.
Fortaleza foi melhor do que o Bucaramanga e foi displicente. Não é que Fortaleza foi, desleixado no sentido de não estava nem aí pro jogo. Ele estava aí pro jogo. Mas essa displicência custa caro, meu velho. Custa caro contra qualquer equipe. Qualquer equipe. Seja o Flamengo, quando for jogar lá no Maracanã, seja o Bucaramanga jogando dentro de casa. Bom, seguindo aqui, Vladimir Filho fala que Fortaleza está na liderança mesmo com empate, mas pode ser momentâneo, né? A gente vai ver daqui a pouco isso. Douglas Torquato fala que concorda com você. Thiago Minhoca, Lucas Lira tá por aqui. O meu xará, o Fábio Barbosa, o Fernando Luiz, Luciane Cavalcante. Fala que você tá muito pessimista, viu? A Luciane falou aqui. Eu acho que o Fortaleza tem que ter o devido cuidado, pô. A Regina Vasconcelos pergunta se... Completa, não, porque eu ia falar o seguinte, eu sou uma pessoa muito precavida, né, nas minhas análises, assim. Foi ontem aqui? Era com você não, era com o Celso, né? Eu tava falando do Ceará, eu não gostei do jogo do Ceará ontem. Teve outros do Ceará que estavam discordando de mim, e usou esse mesmo termo, sabe, Fábio? Ele falou assim, o Minhoca acha que o Ceará é um time que vai ser quarto lugar. Eu falei, não, meu velho, mas ontem era jogo que podia ter feito melhor. E eu digo a mesma coisa hoje de Fortaleza, poderia ter feito algo melhor, sabe? Se tivesse concentrado. E essa, para mim, é a grande diferença. Essa é a diferença que faz um time ir além. Essa, sabe, quando você acaba sendo descuidado, você passa a ficar mais perto de fracassar, de decepcionar. Então, para mim, é o ponto onde eu acabo cobrando mais, vez ou outra, dos clubes daqui, porque eu acho que eles têm potencial. E eu sei que, eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas, por 3 jogos dentro de casa, uma goleada, outra goleada, esse jogo não era para desperdiçar. Não era para desperdiçar essa chance. E, enfim, aquela coisa. A minha precaução é porque o Fortaleza colocou tudo pro jogo lá na Argentina. Não era melhor agora decidir do que na Argentina? Enfim. Bom, a Regina pergunta se você sabe se o Racing já vai ter torcida contra o Fortaleza. Não, o Racing pode ter torcida. Não, é porque o Racing foi punido também, né? Mas eu acho que foi punido só em casa. Eu sei que o Colo-Colo é que não pode ter torcida nem no jogo contra o Racing e nem no jogo em casa contra o Bucaramanga. Lembrando que o Bucaramanga, quando enfrentou o Racing sem torcida. Então, e isso é um fator que eles vão ter também contra o Colo-Colo. É por isso que eu acho que é aí onde mora o perigo para o Fortaleza. Porque o Bucaramanga, da maneira como ele joga, assim, é uma equipe que tem limitações, mas é uma equipe extremamente organizada. Entrega o máximo que ela pode, sabe? Tomou uma goleada dentro de casa do Racing, mas eu não duvido, não, o Bucaramanga ganhar do Colo-Colo. Eu acho que uma parte que o torcedor tem que fazer, além de olhar o jogo que vai ser contra o Racing no dia 29, é dar uma secada, viu? É dar uma secada que daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Essa questão da classificação aí, o que é que vale para o Fortaleza, o jogo entre Racing e Colo-Colo. Bom, só para fechar aqui o chat, né? Lucas Gabriel, Matheus, Yuri Santana, vamos ver quem está mais por aqui. O Ailton Nunes não queria, ele queria o Lucero como titular. E depois que o jogo acontece, também é mais fácil, né? Pois é. A gente não pode falar também que o Lucero perdeu talvez a melhor chance do jogo? Ou uma das principais chances do jogo? É porque quando o Pochettino e o Lucero entraram, o time teve ali mais senso de urgência, né? Mas também muito pelo momento do jogo. Independentemente dos jogadores, teria que ter esse... Porque assim, eu fico pensando, será que a postura do time no primeiro tempo não está atrelada com alguma coisa interna que foi dita? Calma, não precisamos de afobação. O resultado vai vir a qualquer momento. E isso gerou uma postura, como você falou, né? Foi blasé, né? Mais ou menos assim, tipo, uma postura meio fria demais, achando que as coisas viriam naturalmente. Eu fiquei com essa sensação no primeiro tempo. É difícil a gente cravar isso. Mas eu fiquei com a sensação de uma morosidade. Acho que confundiu tranquilidade com parcimônia, né? Com morosidade. Isso. Aí acabou virando um salto alto que acabou no final tendo que fazer o gol e aí já não teve mais a tranquilidade, né? Enfim. Bom, vamos ver a classificação. O Alan Roberto vai colocar na tela, Thiago Minhoca, porque vamos estudar alguns cenários aqui, né? Porque nesse momento Fortaleza é líder com 8 pontos, mas com um jogo a mais, né, do que o Racing, que vai enfrentar
a equipe do Colo-Colo. Esse jogo que vai ser no Chile, é isso, Thiago Melca? Não, a partir de agora, o Racing tem 2 jogos em casa, contra o Colo-Colo e fecha com o Fortaleza. O Bucaramanga, na última rodada, fecha contra o Colo-Colo lá no Chile. Muito bem. Então, em tese, o Racing é bem favorito, né? Jogando em casa contra o Colo-Colo. Pode chegar aí a 10 pontos, assumir a liderança. E aí, o que seria melhor, Thiago Minhoca? O Racing vencer, e aí ele já fica na liderança. O empate contra o Fortaleza o mantém na liderança e ao mesmo tempo garante o Fortaleza, né? Ao menos que o Bucaramanga Não, 7 gols de diferença. Tire um saldo gigantesco aí. Vai ter 7 no Colo-Colo. E até porque se isso acontecer, vamos só um exemplo aqui, né? Acontece empate entre o Racing e o Colo-Colo. Os dois ficam com 8 pontos, o Racing primeiro por conta do saldo de gols. E aí, dando o empate cavalheiro entre Racing e Fortaleza, se a gente for considerar assim, ambos indo com 9, o Bucaramanga fazer 7-0 no Colo-Colo fora de casa, meu amigo, o que vai ter de investigação nesse jogo não vai ser brincadeira, né? Porque vamos combinar que aí já é uma mala bem descarada para isso acontecer. Então, não vamos considerar essa possibilidade, certo? Então, se assim acontecer, vamos lá. Vamos trabalhar com 3 cenários, né? Vitória do Racing, empate do Racing, vitória do Colo-Colo. Estou falando desse jogo ainda, dessa rodada, para a gente desenhar. Mas empate do Colo-Colo deixa ele com chances de Sul-Americana, né? Sim. Então, primeiro, vamos lá. O primeiro cenário, se o Racing vencer, como você falou, ele é o favorito. No caso, o Racing, ele joga por um empate para garantir essa primeira colocação. Porque eu acho que o Racing talvez vá querer essa primeira colocação. Só que tem um detalhe importante. Como a Conmebol agora estabelece um prêmio para quem vence, eu acho até mesmo para quem está eliminado, para quem já está garantido, o Palmeiras, por exemplo, que já está garantido. O Palmeiras talvez vai poupar o seu elenco nesses 2 jogos finais, que já está garantido primeiro, mas ele vai olhar para a melhor campanha. Por quê? Porque quem tem a melhor campanha, porque ao terminar essa primeira fase, cada time vai receber uma numeração. Então, a equipe de melhor campanha nessa fase de grupos, dentre os primeiros, recebe o número 1. O segundo melhor primeiro recebe o número 2, até o pior primeiro, que recebe o número 8. Aí, dentre os segundos, o melhor segundo recebe o número 9, até o pior segundo, que recebe o número 16. E essa numeração é estabelecida após a fase de grupos. E não muda mais. Não muda mais. Então, pegando como exemplo, se o Palmeiras é a melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras sabe que nas oitavas, se passar nas quartas também, e se passar para a semifinal também, ele sempre vai decidir dentro de casa o segundo jogo, certo? Então, quanto menor a numeração que você recebe, mais você vai decidir dentro de casa os seus jogos comparado ao outro adversário. Então, esse é o grande porém, se uma vitória do Racing, que você pode imaginar. O Racing não vai ter essa urgência para ganhar do Fortaleza, mas ele pode querer uma campanha melhor, para ter que decidir mais jogos em casa. E queira ou não também, tem um outro fator que o Racing pode olhar, eu vou eliminar um time brasileiro, né? Eu posso eliminar um time brasileiro. Que aí, um concorrente menos forte comparado a outros. O Racing acabou de fazer 4-0 no Bucaramanga, como é que ele não vai acreditar que é melhor ter o Bucaramanga do que o Fortaleza? Então tem esse outro fator. Uma vitória do Racing faz o Racing ter essa tranquilidade. E, ao mesmo tempo, ele mata o Colo-Colo, que esse é o grande problema da vitória. Nem Sul-Americano ele conseguiria. Porque aí o Colo-Colo não tem mais nada a fazer, um jogo sem torcida, e aí fica muito mais propício para o Bucaramanga vencer o Colo-Colo. Entendeu? Claro, e o Fortaleza, lembrando, jogaria pelo empate contra o Racing nesse contexto. Caso aconteça o empate entre Racing e Colo-Colo, aí acontece essa mesma situação. O Racing assumiria a primeira colocação, o Fortaleza ainda jogaria por esse empate, só que tem um detalhe importante. O Fortaleza, se vencer o Racing, ele terminaria na primeira colocação, e caso ele perca para o Racing, aí ele tem que olhar o Colo-Colo lutando por essa vaga da Sul-Americana. Porque, imaginando o empate, o Colo-Colo teria que vencer por 2 gols de diferença, né? Porque se ele faz 2 gols aí, ficaria 6-11, 6-11 com o Bucaramanga, e acho que iria para os gols marcados como visitante. O Bucaramanga acho que fez 2, foi contra o Racing, não fez nenhum contra o Fortaleza, e contra o Colo-Colo, aí, se não fizer nenhum gol, acho que são 2 gols, né? Tem o resultado aí, quando foi contra o Racing, lá na Argentina, o jogo do Bucaramanga.
Quanto foi? Foi vitória Não, foi vitória. Eu queria saber quantos gols o Bucaramanga fez. Deixa eu ver aqui. Foi 2-1. Pronto. Então ele tem 2 gols. É porque, assim, lembrando, o critério de desempate, não existe vitória, saldo de gols, gols marcados e gols marcados como visitante. Então, se o Colo-Colo vencer por 2-0 o Bucaramanga, aí ficaria 6-11, 6-11. Como o Bucaramanga só fez 2 gols fora de casa, que foi contra o Racing, se ele perder 2-0, certo? Para o Colo-Colo. Aí o Colo-Colo, que tinha feito 3 contra o Bucaramanga e fez. Se for 0-0 amanhã contra o Racing, então ele ficaria na frente do Bucaramanga. Ele teria que vencer por 2 gols de diferença o Bucaramanga, um 2-0, colocaria o Colo-Colo na Sul-Americana. E é isso. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sei o quanto o Colo-Colo teria esse ímpeto ainda de buscar essa questão, até porque não teria torcida. Então, o empate tem esse cenário. Colo-Colo ainda nessa condição. E o outro cenário, que é a vitória do Colo-Colo, tem um fator. O empate dá a primeira colocação para o Fortaleza. Um empate dá a primeira posição para o Fortaleza. Mas teria um Racing martelando direto. Ou seja, poderia ter uma condição de um Racing precisando muito do resultado positivo. Eu acho até... É porque, assim, se fosse para o combinado, né? Fortaleza e Racing negociam assim, ó, não vamos fazer nada não no primeiro tempo, deixa para o segundo tempo a gente decidir o que é que a gente vai fazer. Porque tudo depende do jogo do Bucaramanga. Tudo vai depender do que o Bucaramanga vai estar fazendo. Porque se o Bucaramanga estiver perdendo para o Colo-Colo, porque é isso, ó, se o Colo-Colo vencer, o Colo-Colo já vai a 5 pontos, não é isso? Fica 5-6. Aí, basicamente, a disputa ali do Colo-Colo, e o Colo-Colo ainda vai ter uma esperança de, tipo assim, se o Fortaleza ganhar do Racing, eu posso até pegar a segunda vaga, entendeu? Por isso que uma vitória do Colo-Colo sobre o Racing, eu só duvido porque o Racing tá um time bem melhor do que o Colo-Colo. Ele dá essa condição ao Fortaleza, de terminar a primeira colocação, até mesmo com o empate, e obrigaria o Colo-Colo a ter uma atenção maior sobre o Bucaramanga. Mas o risco o Racing vai estar em cima direto, se o Racing vencer, aí o Fortaleza vai precisar muito que o Colo-Colo não perca esse jogo com o Bucaramanga. Basta o empate do Bucaramanga, que o Fortaleza classifica até mesmo perdendo. Acho que o cenário é esse mesmo, né? O Racing deve vencer e a 10, e aí o Fortaleza terá 2 cenários, né? Ou fazer pelo menos um ponto, né, para não depender do outro jogo, ou o Lembrando que o jogo é Bucaramanga. amanhã, ou hoje, né? Isso, Já que passamos aqui na hoje. madrugada, às 9h30, vamos ter aí Racing e Colo-Colo. Mas ainda está numa situação relativamente confortável, né, o Fortaleza. Sim, assim, ainda está numa situação boa. A questão é se tivesse perdido, né? Porque não sei se você achou pênalti ali na jogada. Eu achei que no lance ali, se o juiz dá pênalti, o VAR não era para interferir. Porque tinha margem para achar que foi pênalti. Eu acho que foi uma disputa de espaço. Mas tem uma margem ali de uma interpretação. É o lance, para mim, interpretativo. No Brasileirão, o VAR chamaria, né? Com certeza. Aí é que tá. Porque eu volto a ressaltar. Eu não acho que é lance para VAR. Mas se tá marcado o pênalti, e no caso, como não foi marcado, é lance de campo. Lance de campo. Muito bem, vamos para o campinho, né? Já 1 hora aqui de live, vamos para a nossa última parte, né? Analisando individualmente, vamos começar com o João Ricardo, que trabalhou pouco, né? Trabalhou pouco, mas acho que conseguiu fazer um jogo decente. Acho que vou voltar ao razoável para ele. Também não trabalhou tanto, não. Também não foi jogo também para exaltar tanto, não. Razoável? Né? Razoável. O mesmo critério do Juventude, né? Do jogo contra o Juventude. Bom, a dupla Kusevich e Mancha. Para mim, foram os melhores da partida. Eu vou com o Kusevich muito bem mesmo, e Mancha também. Eu gostei mais do Kusevich do que do Mancha. Para mim, o Kusevich estava muito, 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 muito atento às jogadas. O Mancha ainda cometeu uns erros de passe que eu acho que ele se precipitou em alguns momentos. Teve uns erros que mas ele deu um passe para o Breno Lopes. Sim, ali no... Foi absurdo, foi absurdo. Um belo passe. Mas teve muita jogada de mano a mano que os dois ganharam, assim, sabe? Assim, a dupla hoje inquestionável nesse exato momento. 2 excelentes zagueiros
Os dois muito bem. Gostei mais do Kusevich, volta a ressaltar, porque eu acho que ele tinha até uma postura de adiantar mais, assim. Dava para ver que o Kusevich estava querendo muito ganhar, muito, muito mesmo assim. O Mancha, claro, o Mancha não estou dizendo que o Mancha não, mas o Kusevich estava com mais fome dentro de campo, assim mesmo. Tava alucinado, assim, querendo acelerar logo as jogadas. Gostei muito da postura do Kusevich no jogo. Bom, Mancuso na direita e Pacheco na esquerda. Pacheco, para mim, jogou bem. Primeiro tempo dele, ele criou bons cruzamentos do lado esquerdo. Uma das jogadas faltou mais gente dentro da área. O Fortaleza, os jogadores da frente tinham que ter mais senso de entrar na área ali, porque o Pacheco criou 2 boas jogadas pelo lado esquerdo. Também ganhou alguns duelos interessantes. Né? Para mim, fez uma boa partida. O Pacheco também foi um dos jogadores bem. O Mancuso, em boa parte do jogo, eu acho que ele foi atrapalhado. Assim, atrapalhado de ser um jogador atrapalhado. Mas a reta final dele foi até boa. Se movimentou, construiu algumas boas jogadas. Eu vou ficar com a tendência que eu colocar um jogo mais negativo. Eu acho que ele não era a peça de funcionamento ideal para a equipe. Mas eu vou colocar um razoável, porque no momento melhor que o Fortaleza teve na reta final, ele ajudou. Ele ajudou, certo? Eu teria sacado ele em um determinado momento, mas ele conseguiu fazer depois ali uma reta final boa, mas eu não gostei do primeiro tempo dele, a movimentação. Eu acho que o funcionamento dele, às vezes, quando ele sobe para o ataque, dá muito espaço. Por isso que o Kusevich ficou, às vezes, no 1 contra 1 em alguns momentos. O Pacheco também subiu em alguns momentos também, e o Mancha ficou também muito no 1 contra 1. Mas o Mancuso, eu não sei, eu acho que ele é mais atrapalhado em algumas jogadas até mais simples assim. Antes ele batia de fora da área, né, algumas finalizações, e também não está fazendo mais isso. Acho que ele vai precisar ainda aprimorar mais. Eu voltaria com o Tinga para a equipe titular. Muito bem, vamos para o meio de campo com Rossetto, Sacha e Martinez. Vamos lá. Para mim, o Rossetto jogou bem. O Rossetto, aliás, fez uma boa partida também. Não foi uma grande atuação, mas foi uma partida em que, em muitos momentos, dava para ver o Rossetto sempre com uma dinâmica muito rápida. Eu acho que no primeiro tempo ele não participou tanto. Na verdade, isso eu achei um problema, tanto do Martins como do Rossetto. Eu vou pegar como exemplo o jogo do Colo-Colo, em que os dois souberam fazer boas movimentações de ajudar na saída de bola. Era muito dinâmico os dois. E o Rossetto, ele conseguiu fazer isso em alguns momentos. Faltou do Martins, né? Mas o Rossetto conseguiu essa boa... Eu acho que o Rossetto ainda tem que aprimorar mais essa qualidade de dar um passe mais aprofundado. Hoje ele até fez, em alguns momentos, ele deu passe no meio ali, teve bola pro Lucero, teve bola pro Marinho, ele encontrou alguns passes importantes. Às vezes é porque ele é muito protocolar, teve uma bola na esquerda que ele poderia ter soltado, mas eu acho ele hoje um jogador que dá muito equilíbrio, né? Vamos ver se ele mantém essa titularidade no jogo contra o Vasco, mas eu acho que talvez ele vá ser poupado. Mas eu gostei do jogo do Rossetto. Sacha também teve muita entrega, mas eu vou colocar apenas um bem para ele, porque se movimentou, mas não foi da maneira que chamou tanta atenção em outros jogos. Acho que ele lutou bastante, recuperou. Acho que faltou um pouco mais da marcação dele, assim, que era muito... A equipe do Bucaramanga trabalha muito bem a bola, e ele teve uma certa dificuldade, mas no geral acho que ele se movimentou bem, teve uma partida até positiva. Diferentemente do Martins, que é o primeiro que eu vou colocar negativamente aí, um laranja para ele, acho que foi um jogo ruim dele. Não acho que foi um jogo péssimo do Martins, como alguns estavam dizendo aí, foi a pior partida do Martins, acho que já teve partidas piores, mas ele ainda conseguiu fazer algumas jogadas, mas errou muito também, errou muitas jogadas, e ele não deu esse volume ofensivo, foi um dos jogadores que acabou atrapalhando também parte do jogo. Marinho, eu vou colocar, olhando agora para o ataque, né? Eu vou colocar um razoável para o Marinho. No geral, eu não gostei do jogo do Marinho, mas o Marinho ainda conseguiu ter algumas jogadas interessantes. A bola que ele deu para o Breno Lopes, perfeita. Outras jogadas também, ele conseguiu ser bastante ok também. Acho que em alguns momentos é que ele pecou muito ali de querer fazer uma jogada muito individual, mas no primeiro tempo, por exemplo, ele criou várias jogadas pelo lado direito, algumas jogadas interessantes que o Fortaleza acabou não aproveitando. E eu senti um pouco... Ele até tentou uma finalização do segundo tempo, pegou muito mal na bola, mas poderia ter preparado melhor algumas possibilidades de finalizações do Marinho. Mas eu considero ok. Também não vou colocar nada muito negativo. Teve coisa ruim, teve coisa boa.
no geral, fica esse ok aí. Bom, e Breno Lopes, que podia, se tivesse música para gols perdidos, ele poderia ter pedido, né? O Breno teve muita coisa que eu não gostei ao longo do jogo. Eu só não vou pesar muito na nota. É que tá, cara. É muito gol perdido simples, assim, sabe? Erro. Ele foi bater uma falta no primeiro tempo, ele não botou nem na cintura dos jogadores do Bucaramanga, assim, sabe? Acontece uma falta ali na entrada da área, o cara não consegue acertar nem no canto do goleiro, sabe? O Breno Lopes estava muito distraído no jogo hoje, muito distraído. Vou colocar um vermelho para ele. Algumas jogadas ele foi bem ali, eu tava pensando em colocar um laranja, mas assim, meu velho, é porque aquela coisa, ele não é um jogador, vou colocar se fosse o Caleb, sabe assim, se fosse um jogador como o próprio Marinho, se tivesse cometido essas falhas, meu amigo, é porque o Breno ainda, o torcedor tem uma certa boa vontade também com o Breno, que eu acho que é até justificável e merecida, mas essa displicência para perder chance, aquela do primeiro tempo, pelo amor de Deus, cara a cara, e não consegue acertar o gol. Para mim, eu acho que foi o principal responsável, assim, sabe? Tem muita gente responsável por esse empate hoje. Mas o Breno perdeu chance de tranquilizar esse jogo. Momentos chaves do jogo para tranquilizar e foi se tornando o efeito bola de neve, né? As principais chances. Teve um também no primeiro tempo que ele recebeu um ótimo lançamento, que ele chutou meio errado ali para fora. Enfim, eu confesso que o Breno me decepcionou hoje. Davidson também jogou muito mal. Muito mal. Muito mal, muito mal. Em alguns momentos conseguiu até trabalhar bem a bola, mas errou muito passe, não teve bem hoje, demorou muito para o Vojvoda entender que ele já era para ter saído. Ainda considero um jogador importante, ainda acho que o Fortaleza tem que trabalhar melhor essa bola aérea com o Davidson. O Davidson é muito bom no jogo aéreo. O Fortaleza tem que melhorar muito, sabe, acionando o Davidson. Ele é muito bom nisso. E o Fortaleza até agora não está aproveitando esse melhor Davidson, sabe, que é nessa jogada aérea. Ter uma melhor... Os escanteios do Fortaleza eu senti melhor com o Pochettino, né? Marinho tem que melhorar mais, o próprio Pacheco também bateu escanteio. Essa bola parada do Fortaleza, que eu tinha elogiado no jogo contra o Juventude, ela tem que ser trabalhada de maneira insistente, sabe? Davidson ali, os zagueiros, Kusevich, Mancha, dá para aproveitar mais esses jogadores. Bom, vamos pro banco, né? O Caleb é sem nota, né? Jogou só os acréscimos, basicamente. Caleb, basicamente, eu confesso que eu nem lembro dele tocando na bola. Bom, os primeiros que entraram foram o Lucero e o Pochettino. Vamos lá. Entra um pouco da displicência dos gols perdidos, mas o Lucero eu vou colocar um bem para ele. O Lucero entrou com muito... Fazia muito tempo que eu não vi o Lucero com tanta vontade, correndo e indo em busca do... Agora pesa contra o Lucero perder um dos gols ali mais claros da partida. Na minha avaliação, talvez tenha sido o gol mais claro, sabe, na pequena área, a defesa batida ali, e ele conseguiu estar para fora, um gol inacreditável que o Lucero perde, mas tenho gostado, juntando os dois últimos jogos, tenho gostado, não acho que também seja, eu acho que tem que ter essa disputa mesmo, entre Davidson e Lucero, para mim não tem nada de cadeira cativa não, por isso que eu estava discordando lá do rapaz, que o Lucero precisaria ganhar essa titularidade junto com o Pochettino. O Pochettino, ele cometeu algumas falhas ao longo do jogo, não só por essa finalização, mas ele deu um pouco mais de qualidade. Eu queria ter visto o Pochettino caindo mais pelo lado direito. Vou botar um razoável para o Pochettino. Ajudou ele em uma certa parte, mas no geral achei um jogo mais para meu termo aí para o Pochettino. Pikachu e Kevin. Kevin eu gostei. Acho que ele participou bem mais ofensivamente, ganhou alguns duelos, conseguiu cavar falta. Perdeu ali umas duas jogadas, teve uma que ele foi precipitado, mas no geral eu gostei mais do jogo dele. Talvez tivesse tido um pouco mais de tempo. Ele tem uma característica de chute de fora da área muito boa, ele tem uma finalização muito boa, e ele acho que só tentou uma, que acho que foi travada ali, não estou lembrado. Talvez tivesse tido mais tempo. E o Pikachu entrou bem também. Eu gostei Pikachu teve uma tentativa de passe ali para o Lucero, a bola escapou um pouquinho. Ele, para mim, tem entrado bem nas últimas partidas do Pikachu. E eu vi gente falando assim, pô, o Pikachu perdeu aquele gol. Cara, não dá para cobrar, sinceramente, não dá para... Era uma bola muito difícil, pô. Muito difícil. Era uma bola difícil de você acertar.
acertar a bola para começo de história. E ainda acertar a bola e o gol ao mesmo tempo é muito difícil. Não ter furado já foi o lucro ali. Exato. Então, assim, o Pikachu, para mim, tem cada vez mais entrado bem nas partidas. E a depender do contexto, para mim, eu entraria com ele de titular contra o Vasco, porque para mim ele tem apresentado bons jogos. Aí tem lei do ex, né? Que sempre funciona. Sim, sim. Então... E aí, para escolher o melhor, eu vou ficar com o Kusevich. O Kusevich, para mim, foi o melhor. Muito bem. E o Juan Pablo Vojvoda? Escalação ok, né? E mudanças tardias, é isso? Fica o saldo. Como eu estava dizendo, eu não achei legal a entrada do Mancuso como titular. Eu teria começado com o Tinga. Mas também não acho que foi um erro absurdo e tal. Eu só acho que o erro do Vojvoda foi não ter feito a troca no intervalo, foi ao longo do segundo tempo, quando o Bucaramanga começa melhor o segundo tempo, ele não ter senso de urgência e passou, sabe assim, 10 minutos já era suficiente para ver que o time não estava funcionando, então já poderia ter mudado, o Davidson estava mal, o Breno Lopes perdendo gol, e ele perdeu chance ali de ter buscado outras peças, né? Eu acho que vai ficar um razoável para o Vojvoda, embora muita gente tenha ganhado verde aí, né? Mas eu acho que, em parte, do senso da falta de urgência que o Fortaleza teve no jogo, tem uma parcela do Vojvoda, sabe? Teve uma hora, e o bom de você estar no estádio, Fábio, é porque você vê a maneira como o treinador vai se comportando ao longo do jogo, né? Porque, às vezes, na transmissão você não percebe. E o Fortaleza, às vezes, estava cobrando muito mais o torcedor do que o time dentro de campo, sabe? Assim, ele cobra muito o time, não estou dizendo que ele não cobrou, mas tinha uma hora que ele pedia que a torcida cantasse mais, e a torcida estava, de certa parte, também tentando entrar no jogo. Mas o time naquele exato momento, faltou mais atenção. E o primeiro tempo eu achei inadmissível. 45 minutos jogado fora. Se o Fortaleza tivesse tido aquela intensidade do que a gente viu no segundo tempo, desde o primeiro minuto de jogo, o Fortaleza poderia, de tanto insistir, conseguir o seu gol. Enfim, não dá para ter certeza, mas eu não gostei do primeiro tempo. Por isso que vai ser razoável para o Vojvoda. Muito bem. Então, avaliação feita aí do Fortaleza, né? Ficou no empate em 0-0 com o Atlético Bucaramanga da Colômbia aí pela quinta rodada da Libertadores. Bom, vamos fechando aqui, né? Alguns comentários finais aqui. O Tibério França fala que torcida muito calada, ele achou do Fortaleza. O Igor está por aqui. Isso aí foi um ponto bem que eu achei que o torcedor, em alguns momentos, me parecia que estava um pouco na mesma sinergia do time dentro de campo. Meio apático, em alguns momentos. Cantou muito no começo e cantou muito ali na reta final, quando o time cresceu o jogo, mas houve momentos mesmo que o torcedor ficou meio só observando, assim, não parecia que também tinha urgência na torcida. Era um time meio apático, a torcida também em alguns momentos meio apática. Mas ótimo público, né? Mais de 40 mil torcedores, né? Foi 39 mil, não? 39 mil e uns quebrados. Não sei se com as gratuidades ali passou de 40 mil, mas... Deixa eu ver a fonte aqui. A fonte é Mário Kempis. A fonte aqui que eu vi. Jornalista cearense, ele... Mas não ficou muito claro se era pagantes ou presentes, né? Só tem informação que foi o público do jogo. Mas enfim, 39 ou 40, um ótimo público no Castelão aí para apoiar eu acho que é público total, tá certo. 40.279. Isso. Boa. E é isso, né? Agora aí na Argentina lá, trazer pelo menos um ponto, né? Para não depender de nenhum outro resultado e avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores. É isso. Valeu, Thiago Minhoca. Grande abraço para você. Valeu também para quem acompanhou, quem participou aqui no chat. Você que está vendo na versão gravada, deixa o seu comentário aí. O que achou aí da atuação do Fortaleza? Enfim, deixa o seu comentário, também é super importante para dar aquela engajada no vídeo. E recados sempre importantes. Deixa a curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no 45 minutos, conteúdos praticamente diários, né, para você que gosta, que acompanha aqui o futebol nordestino. Valeu, tamo junto e até a próxima.